como é que o futuro do planeta estava destinado a ser e como é que isso acabou por não se concretizar. Vamos lembrar acerca da Operação Storm e desses arautos da desgraça. As redes sociais aterrorizam diariamente as pessoas com hipotéticas catástrofes e com a escravização da humanidade pela máfia do Deep State. Autênticos difusores e proclamadores do terror, estes néscios arautos cataclísmicos nada mais fazem do que agarrarem-se ao passado e, sem qualquer conhecimento atualizado, estas pessoas propagam informação catastrófica completamente desatualizada e que já não faz nenhum sentido no presente. Eles baseiam-se apenas no que estava, entre aspas, previsto, ou seja, em montanhas de, entre aspas, também evidências, em documentos do passado e naquilo que ainda parece que gostam de manter. Continuam assim insistindo obstinadamente em análises derrotistas só porque não têm visão de futuro. Tudo o que estes arautos da desgraça agora afirmam, outrora foi verdade. Quem estava bem informado acerca da agenda globalista da máfia do Deep State sabia que essa era a sua intenção. Mas o que os negacionistas agora receiam, porque durante décadas andaram felizes e completamente adormecidos, o que esses negacionistas agora receiam era verdade, até deixar de o ser. Muitos de nós acompanharam todos os passos da agenda globalista e sempre tivemos conhecimento de quais eram as entidades alienígenas que colaboravam com o Deep State e lhes garantiam a vitória sobre a humanidade. O Deep State não era apenas humanos multimilionários, que eram perversos e aberrantes, que desejavam governar o mundo, escravizar a humanidade e impor uma nova ordem mundial. Não eram só esses. O Deep State tinha a garantia da vitória porque estava protegido por extraterrestres, ou seja, pelos draconianos, pelos reptilianos, mas também pelos greys e por vários clãs dos denominados Tall White. Aquilo que estes arautos da desgraça afirmam correspondia à realidade, mas já não corresponde. Alguns tiveram o privilégio de acompanhar os planos da Confederação Galáctica e durante décadas foram informados e preparados para as catástrofes geológicas que iriam acontecer a partir dos finais de 2012. E muitos desses informados foram transportados em naves do Comando Astar e foi-lhes mostrado o que iria acontecer no futuro a partir de finais de 2012. E foi visto por eles claramente os vulcões da Islândia e os vulcões do Anel de Fogo lá no Pacífico entrando em erupção e os céus a escurecerem devido às cinzas. A Terra ficou completamente às escuras, debaixo de um espesso manto de nuvens de cinzas vulcânicas. Enormes sismos abalaram o planeta. As placas tectônicas moveram-se e tudo desabou.
tudo caiu por terra ou se afundou no subsolo. Continentes afundavam, grandes massas de água deslocavam-se e formavam tsunamis de centenas de metros de altura. Tudo foi varrido por ciclones, pelo fogo dos vulcões e pelas águas dos oceanos. A superfície do planeta foi destruída por enormes tempestades. A Europa foi completamente destruída e só restaram ilhas. A humanidade foi eliminada. Nada restava sobre a Terra. Só os habitantes dos oceanos se salvaram. E tudo isso foi-lhes mostrado há dezenas de anos atrás a esses contactados. Foi-lhes mostrado como a superfície do planeta ia ser rasgada e destruída e como esta humanidade ia ser naturalmente eliminada. Mas também lhes foi mostrado o plano de resgate. Durante décadas, a Confederação selecionou os puros e os justos e marcou-os para serem resgatados para Eukanuba. Eukanuba é uma gigantesca nave-mãe que se encontra estacionada no Sistema Solar e que serve de, entre aspas, Arca de Noé. Trata-se de uma nave onde se preserva toda a vida planetária para que possa sempre ser replantada após catástrofes. No momento das catástrofes, as naves da Confederação Galáctica resgatariam todos os humanos escolhidos que eram transferidos para Eukanuba e aí ficariam a viver na nave, a maioria em vida suspensa, para umas décadas depois repovoarem a Terra. E a partir do ano de 2030, toda a vida vegetal e animal começaria a ser replantada pela Confederação para recuperar a vida no planeta e iniciar-se-ia uma nova era, uma nova humanidade. Era disso que todos esses contactados estavam à espera, e nenhum deles tinha receio, pois a morte destes corpos não interrompe a vida. Mas, em 2010, há um volte-face, ou seja, uma grande volta, pois foi entregue ao Conselho Galáctico uma, entre aspas, petição para salvar a humanidade. E essa petição baseava-se no facto de que a destruição da humanidade, devido às catástrofes naturais, não iria limpar o planeta da malignidade e da aberração que nele se tinha instalado. Portanto, desde a década de 1950, a máfia do Deep State tinha construído amplas bases e cidades subterrâneas que lhe permitia salvar-se dessas catástrofes naturais. A superfície da Terra seria destruída, os continentes seriam rasgados e destruídos, e a humanidade seria eliminada. Mas os aberrantes, os criminosos, os malignos salvar-se-iam e mais tarde teriam de ser eliminados pela Confederação para limpar e purificar o planeta para que se pudesse instalar a nova humanidade com os resgatados. Meus amigos, como devem calcular, a Confederação não iria repovoar o planeta com os resgatados, sabendo que estes iriam ser subjugados pela máfia do Deep State, pelos Dracos, pelos reptilianos, pelos Greys e pelos Tall White. Portanto, antes do repovoamento, a Confederação teria forçosamente que eliminar os aberrantes.
e este assunto foi discutido em outubro de 2010 em Assembleia Magna da Confederação, e o Conselho Galáctico acabou por decidir, por maioria de votos, salvar a humanidade atual. E é assim que surge a Operação Storm. Em finais de 2010, a Confederação destaca para o Sistema Solar milhões de naves para estabilizar as magnetosferas solar e terrestre. Estabiliza os vórtices terrestres, elimina as catástrofes naturais e arquiteta a Operação Storm. Agora, digam lá, acham mesmo que a Confederação Galáctica se dava ao trabalho de eliminar o Apocalipse, destacando milhões de naves oriundas de centenas de anos-luz de distância, para depois permitir que a máfia do Deep State seguisse a sua agenda e escravizasse a humanidade? Pensem bem nisso. Percebam por que razão é que nós temos a certeza absoluta que todos os vossos receios são infundados. Portanto, quem quiser continuar seguindo esses arautos da desgraça nas redes sociais é de vossa escolha. Mas tenham calma, porque tudo está sob o controle do Comando Galáctico. E o Deep State já não existe.